Mas teve um determinado momento, aos 12 anos, que eu descobri a internet no sentido de idiomas. Eu tava lendo na Wikipedia. Tava lendo na Wikipedia. Não, na verdade, meus pais fizeram faculdade de teologia, ciência da religião. Uhum. E um dia minha mãe chegou em casa, eles fizeram o ciclo básico. E durante esse período, minha mãe trouxe uma música pra casa. Chamada Yerushalayim Shel Zahav. Que é Jerusalém de ouro. Yerushalayim, Jerusalém, Shel de Zahav é ouro. E era uma soprano, uma voz aguda maravilhosa. Vocês perceberam que minha voz é grave. Sim. E ela era mais grave. Você jovem, você já tinha uma voz potente. Depois eu te mostro um vídeo pra você ver. Minha voz sempre foi mais grave do que as mulheres em geral. Até do que muitos homens, né? E só que eu não sabia usar minha voz. Hoje eu tenho mais controle, eu fiz aula de canto depois. Então hoje eu tenho uma respiração, uma projeção mais ordeira. Quando eu era mais nova, às vezes eu até usava a voz mais impostada do que deveria de fato. Tu era um mini Silvio Santos. Né? Acordava mal, oi! Não, e meu irmão tem a voz aguda. É engraçado, deu uma invertida. E aí meu irmão ficava assim, bom dia. Aí ele ficava me imitando assim, sabe? Era engraçado. E eu odiava a minha voz, tá? Até os 18 anos eu odiava. Eu falava, Deus, por que o senhor fez isso? A gente jovem, a gente não sabe das coisas, Não né? sabe das coisas. Depois eu entendi e tal. Mas beleza. Eu odiava ser grande. Ai, que chato ser alto. Adoro ser alto hoje. Maravilhoso, né? Hoje eu amo a minha voz. É isso. Amo. Eu descobri que ela era uma ferramenta fantástica. Não reclame das suas coisas. Ai, mas eu sou magro demais, alto demais, gordo demais. Filho, um dia você vai ser feliz com isso. Vai, e você pode perceber que isso pode ser o seu grande diferencial. Isso aí. Verdade. Então, naquela época, aos 9 anos, eu comecei a cantar na igreja. Por isso que eu gostava já de música. Quando aos 12 anos minha mãe trouxe aquela música pra casa, eu falei assim, eu vou aprender a cantar essa música. Só que, gente, hebraico é um idioma do Oriente Médio, nada a ver, né, e etc. Eu encafifada, né, uma criança curiosa. Depois de uma semana, eu estava repetindo os sons, os fonemas. Mas não estava entendendo bulhufa do que estava acontecendo. Que nem a gente cantando em inglês, né? Exatamente, a gente não tá entendendo nada, mas tá cantando. É o information. Só que eu não parei por aí. Eu falei, quer saber de uma coisa? E se essa tradução estiver errada? Né? Pode estar errada. Desconfiadaça, né? E se essa tradução estiver errada, eu só tenho uma forma de eu descobrir. Eu estudar esse idioma. Jesus, você Lá foi estudar vai hebraico. a Thaís estudar hebraico. Eu lembro de um site chamado Café com Torá. E, nossa, eu estudava e eu descobri que tinha diferença. É um idioma completamente diferente. Escreve da direita pra esquerda, um outro alfabeto. Tem 4 tipos de R, tem 2 letras mudas. Um negócio completamente diferente. Quanto mais eu estudava, mais eu falava, caraca, isso é muito legal. Depois vai ser o árabe. Depois vai ser sei lá o quê. E eu tava muito animada, sabe? Muito animada. Tinha um site Inglês ainda não. Eu estudava sozinha. Eu não tinha... Meus pais não tinham condição de pagar curso pra mim. Então mas você, inglês tava no teu radar ali também. Sei lá, não quero saber de inglês, só vou no hebraico. Não, eu já estudava inglês assim, no sentido, tipo, tem várias folhas lá, onde eu colocava uma palavra em inglês, tipo, food. Aí embaixo, comida. Aí, várias palavrinhas soltas, mas nada de estrutura e tudo mais. Então, eu gostava muito de idiomas. Já gostava de idiomas. O hebraico foi onde eu acabei decidindo mais longe, mas... Tudo que tinha de idioma na internet, curso gratuito, não tinha um monte de coisa. Não tinha. Né? Mas eu ficava pesquisando. Uma vez eu comecei a estudar mandarim. Outra vez eu comecei a estudar espanhol. E eu sou uma pessoa inquieta. Exato. E aí eu descobri que através da internet eu podia aprender coisas que eu não tinha condição de pagar. Você já é de uma geração que conseguia isso. Eu não tenho essa... Não tinha essa possibilidade. Exatamente. A minha Wikipedia era... Os livros. Delta Larousse da minha família, que só tinha 3 coisas. Eu só tinha a letra L, a letra K e a letra M, que era isso só. Então assim, eu percebia que através daquela internet de escada lenta para um caramba, eu tinha o mundo nas minhas mãos. Legal. Então, já descobri ali que eu era apaixonada por idiomas e a partir dali eu começava a passear pelo mundo. Eu lembro que eu entrava num site onde eu ficava vendo partes do mundo que tinham filmagem ao vivo. E eu Aquelas falei, webcams... aleatórias. De cidade. Exato. E não tinha essa estrutura toda do Maps. Exato, o negócio todo pixelado. Quando você chegou, já tinha o Google Earth. Já dava pra passear de Google Earth. Eu não lembro de ter brincado no Google Earth já, mas eu acho que já tinha. O Earth foi no finalzinho da discada. Disso, né? Foi lá no finalzinho da discada. Então eu comecei a criar sonhos de que eu queria viajar ao mundo. Eu queria conhecer outras culturas. Eu queria conhecer outras realidades diferentes da que eu vivia. Só que eu não sabia muito bem quais eram as realidades, nem mesmo no meu país. Eu só conhecia a minha realidade. Só que aí, o que aconteceu? Ao decidir que eu queria então conhecer outras realidades, você começa a se perguntar o que eu quero ser quando eu crescer. Então, eu entendi que eu queria ser alguma coisa que se relacionassem a outras culturas. Idiomas e culturas. Idiomas, culturas, até que um dia caiu um livrinho de leis lá em casa, de lei do consumidor, eu comecei a ler aquele negócio, eu falei, caraca, eu não conhecia nada disso. Eu falei, pode ter alguma relação com leis também. E
eu já gostava de me comunicar. Eu não tinha tanta timidez assim. Mas eu Isso que eu gostava. ia perguntar. Você não era uma criança tímida. A igreja me ajudou nisso. Legal. Porque eu comecei a cantar cedo na igreja. Então, eu tive muita exposição, incentivado pelos meus pais. Uhum. Então, eu falei, o que eu posso juntar? Culturas, outros países, lei e comunicação. Eu criei o jornal da escola, só pra você ter uma ideia. Eu ficava entrevistando os professores e tudo mais. Então, eu já gostava de me comunicar. Eu falei, relações internacionais. E o que eu posso fazer com relações internacionais? Ser diplomata. Vou viajar o mundo trabalhando dentro de uma embaixada, né? Ajudando as pessoas. Eu já fazia trabalho social. Meus pais me envolveram no trabalho social que eu me vestia de Emília. Meu irmão de Chapolin, meus pais de palhaço, e a gente ia em orfanatos. Eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu já tava envolvida em projetos sociais desde muito cedo. Então, tudo isso foi moldando meu caráter. É aquilo que falei. Na tua família nunca faltou nada, só dinheiro. Nunca faltou nada, exatamente. Então, assim, eu fui muito incentivada a me permitir. Uhum. Só que, contudo, entretanto, eu tinha um sonho meio ousado, né? Ninguém imagina uma menina da quebrada, vamos dizer assim. Mas ter um monte de entre o querer. De embaixador que também queria esse mesmo, Exato. mesmo projeto. Você não imagina uma menina da quebrada sendo diplomata. Não. E aí eu precisava fazer uma boa faculdade de relações internacionais. E que, em geral, ou eu teria que entrar numa pública. E pra entrar numa pública, em geral, quem vem de uma escola pública é bem difícil. A faculdade pública não boa é não é pra quem é da escola pública. Não. Ou eu teria que pagar muito caro numa escola particular. Uhum. Mas assim, você conhecia um diplomata? Não. Tipo, você sabia quem era? Você um leu a diplomata? palavra diplomata Jornal. que fazia. Assistindo jornal, tô entrevistando um gostei diplomata. dessa função. Viaja, é um cara de respeito. Sabe idiomas. Eu dou uma dica pras pessoas que eu usei a minha vida toda. Se você tá assistindo alguma coisa e ouvir uma palavra que você não conhece, anota pra pesquisar depois. Nossa, eu sou assim. Às vezes eu pergunto na hora pra pessoa também, mesmo fazendo papel de burrão. Não, Quando eu tô numa reunião e alguém fala, principalmente quando começou essa moda na TI, que eu já sou meio que velho aqui nessa começou a moda de começar vamos verticalizar o negócio. O que é essa tal de verticalização? Me explique isso. E eu acho que isso que você falou é o que muitas pessoas acabam pensando, nossa, eu vou fazer papel de burro. Burro é quem não tá afim de aprender. Entendeu? Quando eu pergunto alguma coisa, muito pelo contrário, eu estou me dando a possibilidade de crescer em conhecimento. Né? Se eu não perguntar, o problema é meu. É literalmente isso. Quem tá perdendo sou eu. Sim, exato. Né? É mesmo. Então somos eternos aprendizes. Então eu sempre me coloquei nesse papel. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.